Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês essa sequência, de mensagens, de série de mensagens aí no Evangelho de Marcos. E eu quero compartilhar com vocês agora o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Hoje nós vamos estar, compartilhando com vocês sobre o encontro com Jesus. Desculpa. Esse texto é uma continuação direta do texto anterior, do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Naquela ocasião, os líderes religiosos eles tentaram atacar Jesus, questionando os atos de seus discípulos. Porém, aqui agora, eles direcionam o ataque ao próprio Cristo. Eles vão diretamente a Jesus. Mais uma vez, seu objetivo não estava em proteger a lei, mas em proteger sua própria interpretação da lei. A tradição afirmava, a tradição judaica afirmava que somente doenças terminais, urgentes, poderiam ser curadas no sábado. Embora os líderes religiosos reconhecessem o poder de Jesus para curar as doenças, preferiam condená-lo por usar tal poder no sábado e reconhecer o mesmo como prova das reivindicações messiânicas de Jesus. Tal insensibilidade espiritual fazia com que eles valorizassem mais as tradições do que o sofrimento humano à sua volta e possível alívio que aquelas pessoas pudessem receber de Jesus ao serem curadas. Diante dessa situação, então, nos deparamos mais uma vez com o que Jesus declarou nos versículos 27 e 28 do capítulo anterior. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Com isso, eu volto a repetir: Jesus estava mostrando que a necessidade humana é mais importante que o ritualismo religioso. Então, de posse dessas informações, nós destacamos alguns pontos importantes que acontecem com quem tem um encontro com Jesus. Primeiro ponto importante que nós destacamos é que o encontro com Jesus revela nossa deficiência espiritual. Entre os versículos 1 e 3, nós encontramos, mais especificamente no versículo 1, diz o seguinte: Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Nesse versículo 1, nós identificamos que havia ali, presente na sinagoga, um homem com deficiência. Segundo o texto, ele possuía a sua mão atrofiada. Todavia, ao analisarmos o texto mais a fundo, observamos que a tendência que a deficiência que é revelada aqui não é só a física presente naquele homem e apresentada aqui no texto pelo evangelista Marcos, mas também e principalmente é apresentada a deficiência espiritual presente na vida dos religiosos que ali estavam naquela sinagoga.
Veja comigo o versículo seguinte. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Somente observando este versículo é possível destacar aqui alguns pontos que mostram a deficiência espiritual daqueles homens. Primeiro, não estavam ali para adorar a Deus. Porque quando você olha para o versículo, você vai ver. Alguns deles estavam ali procurando um motivo, então não estavam para adorar a Deus. Segundo, possuíam maldade no seu coração. Eles queriam um motivo para acusar Jesus. Então, eles foram ali com um objetivo, maldade no coração. Não tinham sua atenção no culto, porque diz que eles observavam atentamente para ver se Jesus ia curar aquele homem no sábado. Então, eles não estavam ali atentos ao que estava acontecendo no culto da sinagoga. Também estavam ali esperando um milagre. Eles não foram por causa do Deus do milagre, eles foram por causa do milagre de Deus. E não reconheciam a presença divina. Jesus estava ali com eles, a presença de Deus estava ali na sinagoga com eles e eles não reconheciam que ali era o próprio Deus. Então, ao termos um encontro pessoal com Cristo, nossas deficiências espirituais, também chamadas de pecados, precisam ser reveladas para que Ele nos cure e restaure. Se nossos pecados não estão sendo revelados ao encontrarmos com Jesus, é porque temos vivido uma vida cristã falsa e hipócrita, como a daqueles religiosos daquela época. Por isso, é importante que sempre que nós tivermos um encontro com Jesus, nós precisamos ter a nossa vida modificada por Ele. Segundo ponto importante que nós encontramos aqui é que o encontro com Jesus, ele leva-nos a apresentar nossa necessidade e declará-la publicamente. Versículo de número 3 diz: Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Jesus pede àquele homem que saia do lugar onde ele estava, no cantinho, não sei e tal, e viesse para o meio da sinagoga para que todos pudessem ver o que Deus ia fazer na vida dele, ou o que Deus estava fazendo na vida dele. Então a Bíblia ela não revela o motivo pelo qual aquele homem estava na sinagoga. Alguns motivos podem ser listados aqui, como por exemplo, ele era temente a Deus, era uma pessoa crente, uma pessoa de fé e frequentador da sinagoga. Então pode ser que ele ia na sinagoga frequentemente, de forma assídua. Segundo, esse homem pode ter sido levado pelos religiosos como uma forma de provocar Jesus, porque normalmente não se deixava esse tipo de gente entrar nas sinagogas. Então, o fato daquele homem estar ali é porque provavelmente aqueles líderes religiosos o levaram para lá como uma forma de instigar Jesus a curá-lo no sábado. Terceira situação, ou terceiro motivo, é que ele poderia ser uma das pessoas que seguiam Jesus no meio da multidão, e como Jesus entrou na sinagoga, ele também entrou junto com todo mundo. Então, muitos são os motivos que poderíamos especular aqui. E eu digo especulação mesmo, tá? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Então, o texto ele revela que a sua presença ali e sua situação física foi motivo para que o Senhor operasse, né, mais um milagre. Então acontece que se queremos ver o que Jesus pode fazer na nossa vida, nós precisamos estar onde Ele está e apresentar a Ele a nossa necessidade. Aquele homem ele não escondia sua deficiência. Por isso, foi fácil para Jesus encontrá-lo e identificar sua deficiência para poder realizar a cura. Mas quantos de nós têm se escondido de Jesus e não têm demonstrado nossa deficiência para Ele? Ah, mas Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe qual é o meu problema, sabe qual é o meu pecado. Sim, Ele sabe, mas Ele quer que você fale para Ele, Ele quer que você demonstre para Ele qual é o seu pecado e aonde Ele quer
aonde você quer que ele haja, que ele atue na sua vida. Você se lembra da história do filho pródigo? Da parábola do filho pródigo? Então, diz na parábola, nos versículos ali do capítulo 15 de Lucas, Lucas 15, 17 a 19, nós encontramos uma parte interessante. Quando aquele jovem está lá no meio do chiqueiro, algo vem à mente dele. E ele diz o texto que ele cai em si e ele diz para si mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Sabe o que é isso? Consciência de pecado. Aquele jovem sabia onde estava, sabia o que estava fazendo e ele precisava então de mostrar a sua deficiência. E ele faz isso diante de Deus e ele fala: eu me arrependo, eu quero mudança. E onde está a mudança? Na casa do meu pai. Preciso voltar para lá, preciso regressar para lá. Então, ao encontrar Jesus, nós também precisamos nos levantar e apresentar nossos pecados e deficiências espirituais a Ele, a fim de que Ele possa nos perdoar e nos curar. Terceiro ponto importante que nós destacamos no texto é que o encontro com Jesus ele faz-nos confiar nele e em sua palavra, a tal ponto de obedecermos ao que ele mandar. Versículo de número 5. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Aquele homem deficiente, sabendo que Jesus sabendo quem Jesus era e o que ele podia fazer, ao encontrá-lo, ao ouvi-lo chamando e mandando que ele estendesse a sua mão, aquele homem não pensou duas vezes. Imediatamente ele estendeu a mão e foi curado. O problema aqui, porém, não se encontra na história do homem que obedeceu à voz de Cristo e foi restaurado, mas nos demais presentes, nas demais pessoas que ali estavam, que mesmo vendo tudo quanto Jesus fazia, mesmo Jesus falando com eles, insistiam em manter-se em silêncio. Versículo de número 4 mostra isso para nós claramente quando Jesus faz uma pergunta para aqueles homens e aqueles homens não respondem. Com essa postura, eles se recusavam a dar ouvidos à voz de Cristo, a aceitar a palavra e a reconhecer seu senhorio. Ao encontrarmos com Cristo, então, isso deve gerar em nós mudanças drásticas e reais, como aconteceu com aquele homem ali que tinha aquela deficiência. O que acontece, infelizmente, é que tem muita gente encontrando-se com Jesus frequentemente. Vão à igreja, vão aos cultos, participam das reuniões, leem a Bíblia, estudam, oram, mas continuam a ignorá-lo, mantendo-se em silêncio, sem reconhecê-lo verdadeiramente como Senhor. As nossas igrejas estão assim desse tipo de gente. Essa atitude tem deixado Jesus irado conosco e profundamente entristecido por ainda mantermos nossos corações duros e insensíveis à sua voz e ao seu agir. O quarto e último ponto que nós encontramos no texto diz o seguinte: no encontro com Jesus, adquirimos a salvação da nossa alma pelo custo da sua vida na cruz. Versículo de número 6 diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Todo encontro com Jesus, ele é marcante. Desde o primeiro capítulo até aqui, já vimos muitos encontros desses e as marcas que esses encontros deixaram na vida das pessoas. Inclusive, uma das marcas deixadas foi
o aumento da perseguição e oposição a Cristo e ao seu ministério. Neste versículo em específico, percebemos que ao realizar a cura daquele homem no sábado, dentro da sinagoga, isso provocou o aumento significativo da oposição e perseguição a Jesus, a ponto de unificar dois grupos divergentes político-religiosos, que eram os fariseus e os herodianos, com o intuito de matar Jesus. Já parou para pensar nisso? Dois grupos que eram opositores, um grupo religioso e o outro grupo político. Os dois grupos se odiavam, os dois grupos não se davam, mas eles se uniram só para perseguir Jesus e para tentar matar Jesus. Por causa desse milagre que aconteceu ali, por causa desse encontro de Jesus com aquele homem, da mão atrofiada, Jesus foi condenado à morte. A partir daquele momento, eles fizeram de tudo para perseguir Jesus até levá-lo à cruz. Só pelo fato de não reconhecerem Jesus como Senhor, como Deus das suas vidas. Quando encontramos com Jesus hoje e experimentamos do milagre da salvação da nossa alma, precisamos lembrar que isso teve um alto preço, o preço do sangue de Jesus. Para a salvação ser de graça para nós, Jesus precisou ser morto na cruz em nosso lugar. A salvação é de graça, mas não foi de graça. Tá? Naquele dia, aquele homem encontrou o seu milagre. Outros recusaram em atender à voz de Cristo ali naquele dia. E por causa do milagre que ali ocorreu, Cristo foi condenado à morte. Para encerrar, a cura daquele homem realizada no sábado irritou de tal maneira os líderes religiosos que eles começaram a planejar como poderiam matar Jesus. Para estes líderes religiosos, o mais simples ato de bondade praticado no sábado era um crime terrível, quanto mais este ato então realizado de forma incomum. Religiosidade mata a graça e a misericórdia de Deus. Essa história nos acorda para ver como temos tratado as pessoas. Quem é você nessa história? E eu quero encerrar com essas 3 perguntas para que você possa refletir e pensar: qual desses personagens dessa história representaria você? Aquele que atende à voz de Jesus e recebe o milagre da salvação e da cura? Os que se recusam a reconhecer o senhorio de Cristo e permanecem em silêncio? Ou os que se unem ao mundo para fazer oposição à fé cristã? Em qual desses 3 grupos você se encontra? A mensagem que eu dou para você agora neste momento. Reflita isso na sua vida. Reflita sobre essas 3 perguntas. Confesse seu pecado a Jesus. Deixe que ele faça um milagre na sua vida. Arrependa-se e experimente da salvação e da vida eterna que só Jesus pode te dar. Quero orar com você neste momento. Pai querido e amado, trabalha, Senhor, neste momento na vida de cada pessoa que está nos ouvindo. De cada pessoa, Deus, que precisa, neste encontro com o Senhor, reconhecer que o Senhor é o Senhor das suas vidas. Que só o Senhor pode trazer a salvação e a vida eterna. Que só o Senhor pode perdoar pecados e purificar as suas vidas. Que eles se desvinculem, ó Deus, de tudo aquilo que o mundo tem oferecido e feito com que se afastassem da tua presença. Também, ó Deus, que eles não sejam como aqueles religiosos que não queriam ouvir a voz do Senhor. Neste momento, Pai, eu peço que o Senhor fale ao coração de cada uma dessas pessoas
e que estas perguntas sejam um motivo agora de reflexão e que elas optem pela primeira opção, que é a opção daquele homem da mão atrofiada, que é confiar no Senhor, ver o milagre do Senhor acontecendo na sua vida e ter a vida transformada em um encontro especial e específico com o Senhor Jesus. É em nome do Senhor que eu oro neste momento. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, meu irmão, em nome de Jesus.